Olá, bem-vindos a mais um Infra FM Talks. Hoje a gente vai falar com a Head de Facilities da 99. A gente está falando da Vanessa Zetlow. É super complicado o sobrenome dela. Tenho certeza que o conteúdo vai ser bastante interessante. Hoje a Vanessa ela é responsável, né, pelo prédio do headquarter da companhia aqui em São Paulo e também por 42 escritórios que ficam localizados em 38 cidades aqui no Brasil. Então, quer dizer, ela tem uma abrangência aí bastante grande, uma responsabilidade bastante grande como Head de Facilities. Vanessa, seja muito bem-vinda, é uma alegria tê-la aqui com a gente hoje. Tá tudo bem com você? Olá, Leia, é um prazer, viu? É um prazer estar aqui, obrigada pelo convite, é muito bacana contribuir aqui com a Infra. Ah, que legal. Bom, então, para começar, né, já que, na verdade, a sede da companhia de vocês é na China, né, eu queria saber o que vocês pegaram de experiência, né, de tudo que aconteceu lá, para trabalhar nos escritórios aqui no Brasil. Leia, bom, como a gente tem esse contato com a nossa sede que fica lá na China, né, em Beijing, a gente, quando começou tudo isso lá, a gente já teve um contato com eles lá para janeiro, assim, e nós tínhamos todo um protocolo do que estava acontecendo lá e do que eles estavam fazendo, e isso era compartilhado conosco aqui. Então, Sim. Isso foi muito bom para a gente, porque rapidamente, quando isso aconteceu aqui no Brasil, a gente já tinha algumas informações de proteção, de o que a gente deveria fazer com os nossos motoristas parceiros, e o quanto que a gente preserva os nossos funcionários e como a gente deveria fazer com isso. Então, o que foi muito bacana para a gente foi que logo no começo, antes de a quarentena começar oficialmente, quando isso já estava acontecendo lá na China, os nossos funcionários todos já sabiam e a gente deixou eles bem à vontade para quem tivesse algum problema com pais mais velhos ou pessoas com problemas respiratórios já saíssem antecipadamente de home office. Então, muito pensando em preservar os nossos funcionários, eles já tiveram essa informação antes da quarentena começar. Então, alguns deles já estavam de home office. Então, por conta dessas precauções todos que nós tínhamos já com essa expertise que a gente tinha da China. Ah, que legal. Então, quer dizer, você não teve que fazer como todo mundo saiu correndo, né? Porque, na verdade, quando a gente fala em home office, também não é uma coisa que todo mundo tinha a base, né, e fazia isso com facilidade. Muito bom. E eu queria ouvir de você, né, enquanto uma rede de facilities, quais foram as ações das áreas de facilities e também aí de workplace, que eu sei que você é responsável, feitas aí no início dessa quarentena, né, ou melhor, nesses 45 primeiros dias aí de isolamento. Sim, Leia. Bom, a gente, muito alinhado com a área de recursos humanos, né, da 99, a gente foi priorizando muito a saúde dos funcionários e o bem-estar deles, né, em casa, nessa nova adaptação de home office teoricamente forçado. Então, a gente pensou em algumas atividades para eles fazerem semanalmente em casa, e aí o que nós propormos para eles e está funcionando muito bem para nós, assim. Hoje a gente tem uma empresa contratada que presta uma consultoria para a gente, então 3 vezes por semana eles têm atividades, então fazem automassagem, fazem alongamento, tem um acompanhamento de meditação, as mães, as mães que estão em casa, que estão com os filhos lá e tem aquele homeschool lá e tal, a gente faz uma aula semanal com as crianças e as mães, que é de pintura de mandalas. Então, isso funcionou super bem, assim. Então, 4 vezes por semana, eles têm essa atividade onde a gente prioriza o bem-estar deles em casa. Poxa, que legal. Modelos como esse eu ainda não tinha visto. É legal ouvir você falando sobre isso. Sim. E o plano de retorno, como é que vocês estão trabalhando, né? O que você pode compartilhar aí sobre como vai ser essa volta de vocês? Vai ser faseada? Vai voltar todo mundo junto? O que vocês pensaram? Leia, o plano de retorno ele é muito alinhado com a nossa área global da DID, né? Então, nós temos uma especificação para cada país, então, de acordo com que as organizações de saúde vão soltando por país. Então, nós estamos esperando muito aqui, como aqui no Brasil, né? Como a gente vai reagir? Como os governos vão soltar para cada cidade. Então, a gente está esperando isso para poder aplicar os nossos protocolos de higiene, de limpeza, baseado na expertise que a gente tem da DID lá na China. E lá o que eu posso adiantar aqui do que eu estou construindo do plano de retorno do Brasil, né? O que eu estou pensando assim, vamos muito fazer esses protocolos de uma higiene maior, muito mais nas áreas de contato. Então, isso, com certeza, a gente vai ter que ter muito cuidado. E o que a gente está mais
mais preocupado assim é que os funcionários voltem quando eles se sentirem seguros. Então, a gente vai deixar isso aberto para os nossos funcionários, para eles voltarem ao escritório quando efetivamente eles se sentirem seguros para voltar. Então, isso vai ser o nosso principal plano de retorno, deixar com que os funcionários voltem na medida que eles querem. E aí a gente preparar o escritório dentro dos protocolos de higiene e tudo isso que os facilities agora estão recebendo de diversos fornecedores aí. E aí estão olhando um pouco e estudando cada material para conseguir aplicar isso lá dentro do escritório. Legal. E você, enquanto uma facility manager, quais são os maiores desafios que você vê neste momento? Eu acho que, Leia, na minha opinião, nesse momento, o nosso maior desafio, assim, foi inovar e se adaptar muito rapidamente a esse momento atual. Então, como eu falei, né, de inovação a gente trouxe essas atividades para o funcionário dentro de casa, e aí essa adaptação ao momento atual é muito a gente fazer reunião diária com todas as áreas. Então a gente tem um comitê de risco da 99, onde a gente se fala e a gente tenta entender o que cada um precisa. Mas é aquela coisa, a gente nunca tinha vivido um momento como esse, nem parecido, né? E a gente está todo dia aqui buscando soluções para proteger, para contribuir com o combate ao vírus, e a gente está trabalhando bastante num modo muito integrado com a nossa área global, respeitando aí todos os protocolos de saúde. Perfeito. E assim, se você tivesse que compartilhar, mas aí falando um pouco mais da sua experiência profissional, né? Esses desafios, tudo que você viveu agora, os aprendizados, que mensagem você poderia passar também para colegas, né, que trabalham aí na mesma área que você? Eu acho assim, Leia, pensando como profissional, assim, de facilities, o meu maior aprendizado deste momento, assim, é que a gente pode ser muito solidário, né? E uma das coisas que eu fiquei muito preocupada nesse momento é que nós, facilities, a gente trabalha muito com funcionários de limpeza, funcionários de manutenção, como a gente ia cuidar dessas pessoas, como eles iam ficar protegidos também e, ao mesmo tempo, como eu diria, abastecidos, assim, tranquilos em casa, também respeitando a quarentena, mas tranquilos que têm o trabalho. Então, me preocupei muito com isso, e acho que isso foi das minhas maiores preocupações, de cuidar dessas pessoas. E acho que, no geral, para a gente aqui no Brasil, o que eu fiquei muito feliz é que a gente se aplicou muito mais à solidariedade, e isso eu acho que foi muito importante para esse momento nosso. Legal. E uma outra mensagem final para colega seu de facilities, pessoal que está na mesma área que você, porque eu falo, né, que o pessoal, essa área ela vai ganhar uma relevância como nunca antes a gente teve, né, no passado. Você concorda com isso também? Você sente isso? Quer dizer, como é que a gente poderia, na verdade, aproveitar, inclusive, esse momento para mostrar realmente o valor desta área para o segmento? Segmento não, né, para as organizações como um todo. Sim, eu super concordo. Esse é o momento dos meus amigos facilities aí aparecerem nas empresas e mostrar o quanto a gente pode ser estratégico, o quanto a gente não cuida da limpeza do banheiro, mas sim a gente cuida de decisões estratégicas em favor da companhia, que ajude nos negócios, que contribua com o business. Então esse é o momento de se entrosar com as áreas e pensar o quanto a gente pode ser estratégico, inovar e apoiar muito a volta ao escritório, fazer um bom playbook de retorno. Então esse é o nosso momento de aparecer, realmente.